Vou ser sincero para vocês, eu estava preocupado, achando que essa notícia não ia chegar e não ia alegrar o Chiquinho. Eu estava preocupado, eu achei que Casares ia falar, eu vou manter o cara, mas graças a Deus, chega do meu dia, chega, não dava mais. Muita gente dizendo aí, mas ele estava tirando leite de pedra. Nem de pedra ele estava tirando leite mais. Então é o seguinte, chega, acabou-se o meu dia, agora vamos tomar um novo rumo. Não sei se vai ser Crespo mesmo, mas estou alegre, eu estou feliz. Até que enfim esse pardal vai sair da beira de campo. Porque, cara, esse negócio de carrinho, sai contente, pula, comemora. Eu queria um treinador que faz o time jogar. Mas vou falar também, vou cobrar jogador. É isso, rapaziada. A gente falei que ia ter umas férias, né? Mas no dia de hoje fomos pegos aí de surpresa. E eu vou falar pra você, cara. Tô feliz assim com a demissão, não, com a saída do Zubeldia, né? É uma esperança aí pro resto do ano, onde São Paulo, se continuasse com o Zubeldia, brigaria para não cair. Agora já não sei os rumos, mas espero, creio que vai haver uma melhora, porque Zubeldia reconheceu que nem ele conseguia fazer mais coisas. Não foi a direção omissa, covarde do São Paulo que mandou o Zubeldia embora. Foi ele que chegou e falou assim, não consigo mais fazer esse time jogar, acho que já deu minha cota, já deu minha hora, vou embora. E foi, fico, por toda a raiva que ele passou, ainda admiro ele, porque o problema não é com o Zubeldia, caráter, a pessoa Zubeldia, nem nada. Era com o que ele fazia o São Paulo jogar. Mas mostrou ser um cara de caráter. Viu que não fazia mais São Paulo jogar bola e ó, pediu o seu bonezinho. E é o seguinte, independente se vier Crespo, quem vier, a Crespo. cobrança vai ser pesada, principalmente para cima do que você falou. Sabe, incompetência total de uma diretoria omissa, de um presidente que administrativamente, marqueteiro, de todas as formas, é pífio, é horrorosa. Horrorosa. Não tem o que falar. Não tem uma palavra que tem para dar elogio para a administração de Casares. E esta, mesmo o Zubeldia, nada contra o Zubeldia, a pessoa, não conheço ele, gratidão pela dedicação que ele teve, mas não conseguiu produzir dentro de campo. Mas o que a gente fica aí falando de Casares é que, segundo informações, que ele pediu demissão depois do jogo do Vasco. Ele falou, chega, para mim não dá mais, eu não consigo fazer esse time jogar. Só que a diretoria, né, a incompetência da diretoria que não sabe fazer, covarde. Tem que correr atrás de alguém, né, Chico? Não tem que, né? Chegou e falou, não, vai pra Argentina, vê lá, refresca a cabeça, porque vai voltar Lucas, o Oscar e tal. Porque na mente da diretoria, voltando Lucas e Oscar Ferreirinho, o time vai jogar, mas muita gente fala, ó, esse elenco já titular já esteve com o Zubeldia e não jogou. E lá na Argentina, segundo informações, ele chegou à decisão de falar, quer saber uma coisa? Eu vi a torcida me vaiar o time, eu não vou conseguir fazer mais, tá difícil. Então vamos para novos ares. É isso. Só que aí é o seguinte, senhor Casares, vê se dá uma criar vergonha na cara, que é a palavra certa, e se dá respaldo que você não deu para nenhum treinador agora, se de repente o senhor Crespo chegar e alguns jogadores que falaram que devia jogar 1000 vezes melhor que jogaram contra o Vasco e não jogar, o senhor chama na salinha e fala, ó, pega teu rumo. É isso. Mas assim, rapaziada, falando do treinador Zubeldia, que a gente cansou de criticar aqui, já tava de saco cheio, já desde o jogo contra o Vasco. Antes do Vasco. Lá, no ano passado, a gente já tava falando que não ia dar certo, por posturas ali no clássico contra o Corinthians, onde fica com 2 homens a mais, quase a gente sofre um empate. Infelizmente, a gente não consegue lembrar partidas boas que foram feitas pelo time do Zubeldia, né? Assim, falar assim, esse tem a assinatura do treinador. Difícil. Vamos lá. Zubeldia deixa o São Paulo com 85 partidas. Foram 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas. Seria 54%. Isso. Mas o que pesa é... Nos últimos 17 jogos de Campeonato Brasileiro, São Paulo ganhou apenas 2. E se for aumentar uma vitória aí, se estende mais, 20, 22 jogos aí, São Paulo ganha apenas 3. E o Campeonato Brasileiro, para mim, Vitor Hugo,
tem que ser a régua de desempenho de um time. Não é Libertadores, não é Copa do Brasil. É régua. Se o time tá bem, ele vai bem no Campeonato Brasileiro. Certo? Pra mim. Porque aí você pega o time de menor investimento, em crise também, e você tem a obrigação de ganhar. Isso não vem acontecendo com o São Paulo, então não consigo entender, não absorvi os motivos que muitos, principalmente de mídia, adoravam o Zubeldia, porém, cara, é São Paulo acima de tudo. Pode ser jogador que dá carrinho, que reclama, treinador que dá... Não faz bem pro São Paulo, eu não quero. E era o que estava acontecendo, não fazia o São Paulo ser competitivo, não. E o fim seria triste. Então, bye bye. Graças a Deus acaba o ciclo de treinador, um dos piores que passou aqui no São Paulo nos últimos anos, se não o pior. Por quê? Porque tinha praticamente o melhor elenco dos últimos anos e pouco produziu com esse elenco. Então, para mim, infelizmente, do trabalho do Zubeldia, terra arrasada. Quem chegar agora vai ter que construir do zero, que ele não deixa legado nenhum. E eu quero pegar uma coisa que eu sempre bati na tecla, e eu vou citar o Barolo falar, e eu concordei com o Barolo, que a gente sempre falamos isso. Dos últimos anos, não elenco, esse é o pior time dentro de campo. Mas é um dentro de campo. Não, então, dentro de campo, sim, apresentando futebol, é um dos piores times que nós já tivemos. Olha que nós já tivemos times horrorosos. Sim. E para muita gente aí, tá questionando, dizendo que não devia mandar o Zubeldia embora, porque o Zubeldia estava tirando leite de pedra, que não tinha os titulares. Mas assim, era muito preocupante. Sabe por que preocupante? Porque a gente tivemos pré-temporada, o ano passado, final do campeonato pífio, com os titulares no pré-temporada. Depois tivemos um Paulista horroroso. Eu sei que muita gente bate na tecla e dizer assim, ai, nossa, nós perdemos por causa daquele pênalti, fomos eliminados por causa do pênalti contra o Palmeiras. Mas se o São Paulo para o Palmeiras era um 0x0 o futebol horroroso. Aí tivemos 21 dias treinando parado, continuamos com o futebol horroroso, pífio. Libertadores, cara, nós ganhamos de 3 times horrorosos, fraquíssimos. Mas ganhamos fora de casa e dentro de casa passamos sufoco. Náutico a gente não passou com... Sabe, então teve isso tudo, foi bem. Aí você fica na esperança de gente falar assim, não, mas depois dessa parada de 15 dias, vai voltar. Só que você não tem certeza se Lucas volta bem, sim, se Oscar volta bem, se Ferreirinha volta, porque esses caras não estão treinando, estão sem ritmo de jogo. E, ao mesmo tempo, o conjunto do São Paulo, o coletivo do São Paulo, tá perdido em campo. Não é só nós, vários narradores. Cara de São Paulino dizia assim, nossa, o São Paulo é espaçado, não tem saída de bola. Tem uma jogada. E o nível dos jogadores começaram a cair demais. Todos. Não é todos. É Pablo Maia, Arboleda, todo mundo, Adson, todo mundo caminhou. Por quê? O treinamento mal feito, acaba acontecendo isso. Então, nós não tinha outra saída. Não tinha outra saída. Então, tem gente aí que, nossa, pareceu que o Tele saiu do São Paulo hoje. Mas, eu sei que quando tem a demissão, baixa aquele choque, cara. Mas era muito necessário. E agora não tem que chorar, tem que nada. O Zubeldia teve todo o tempo do mundo, todo o respaldo, todo o apoio do mundo para fazer um bom trabalho. E não fez, mostrou que, para mim, é um treinador fraco, né? E aí... fica a questão de quem vai vir, praticamente já está definido, né? Quem é o novo treinador de São Paulo aí vai anunciar nas próximas horas, graças a Deus. Crespão da Massa volta ao São Paulo depois de 4 anos? Isso. 4 anos, Crespo está de volta ao São Paulo para finalmente ter um Morumbi com a casa cheia e finalmente ter um time melhor do que ele tinha na mão, né? E acredite se quiser, tem muita gente criticando. Não, sim. Tem muita gente, não, porque eu vi até jornalista dizendo, ninguém vai fazer um trabalho melhor que o Zubeldia, por tal, beleza. Só que acontece o seguinte, vamos lá, Crespão veio para São Paulo e pegou uma pandemia, sem torcida nenhuma. E eu quero falar para você, presta bem atenção numa coisa. São Paulo jogou em campeão paulista com Volpi, Miranda. Tá até aqui, ó. Miranda. Pode pegar Léo Pelé. Sim. Não, tá aqui Lincieiro. Escalação do São Paulo na final do Paulista. Olha Volpi, isso. Arboleda, Miranda, Léo. Ok. Igor Vinícius, Luan, Lisieiro, Gabriel Sara, Reinaldo, Igor Gomes e Pablo. Com esse time. Foi campeão paulista com esse time. E só não eliminou o Palmeiras na Libertadores porque o senhor Pablo conseguiu chutar a bola na rua. Eu vou falar pra você. Aí muita gente, só eu encerro, muita gente estava tocando e eu via dizendo, mas ele deixou o São Paulo na zona de rebaixamento. Não deixou.
Ele deixou o São Paulo em 13º lugar, Rogério Ceni assumiu e entregou em 13º lugar. Essa é a verdade. Colega? Ficou no mesmo lugar. Sim, muita gente falando do Crespo, vai trocar 6 por meia dúzia, eu não acho. Não tenho memória curta. Tem mais eu lembro muito bem do que aconteceu. Tem mais currículo que o Zubeldia. Lembrando, Crespo interrompeu a sequência de vitórias de Jorge Jesus no Al Hilal e eliminou numa semifinal de Champions e foi campeão com o Champions. E olha que o time nem tinha todo o investimento que os outros têm lá, né? Mas eu não tenho memória curta. Muita gente fala, quase rebaixou o São Paulo. Crespo sai ali por volta da 13ª rodada, por aí agora. Entrega o time na 13ª colocação, caiu nas Copas, e aí, eu vou falar por erros individuais também, que também tiveram com o Zubeldia. Não, e vamos ser sinceros, o Paulo perdeu o gol, mas o Calé também perdeu. Mas jogava a bola. Isso, mas outra coisa também, eu deixei falar, outra coisa que a gente tem que entender é o seguinte, o São Paulo vinha acho que não era 12 anos, porque vinha em 2012 para 2021, acho que 9 anos, 9 anos sem ganhar nada, aí a comissão técnica do São Paulo, Casares, queria que seja campeão paulista de qualquer jeito. Foi a dedicação todinha, entendeu? Então, a questão era o seguinte, gente, o Crespo caiu nessa circunstância. Só que se você olhar, o São Paulo veio da pandemia, encerra o Campeonato Brasileiro, assume o Crespo e na outro final de semana já começa o Campeonato Paulista. E o Casares querendo sair da fila, o título paulista tem que ser obrigação. O time deu a vida para ganhar o Paulista, vinha ali na base do Diniz ainda um pouquinho. Problema que acarretou lá no meio da temporada, porque não teve nem pré-temporada para o jogador descansar. Então teve muitos problemas de lesões. E somado aos erros individuais, São Paulo cai para Fortaleza e cai para Palmeiras, né? Na Libertadores, passa aqueles 10 jogos do Campeonato Brasileiro sem vencer os 10 primeiros. Porém, cara, eu não tenho memória curta. Muitos dos jogos do São Paulo foi muito melhor que o adversário. Não é igual hoje. São Paulo não ganha do Vasco, mas e toma baile. Não São Paulo não ganha, toma baile. É isso aí. No Fortaleza é melhor, no Morumbi não era desse jeito. Entendeu? São Paulo, o time não ajudava, ele só tinha um Rigoni. Você olhava, era Pablo, Igor Gomes, Lisieiro, Reinaldo, Volpe no gol, que tomava um frango atrás do outro. E outra, contra o Palmeiras, falhou que é a barbaridade. Tomou um gol do Patrick de Paula lá, que pelo amor de Deus. Era esse. Não tô defendendo o Crespo aqui, mas eu acho muito mais treinador e agora vai ter a chance de mostrar... Se é realmente um treinador bom, que hoje ele tem muito mais peças. Tem um Lucas Moura, um Ferreirinha, Oscar. Porra, o Alisson ali tá até bem, Pablo Maia, os laterais. Tem uns laterais hoje melhores. Tem um banco, tem um banco. Tem uma molecada aí com sede de mostrar, né, procurar o seu espaço ali. Então, acredito que o Crespo tem tudo para fazer um bom trabalho. A questão é que o Crespo pega um início muito difícil, né, já de trabalho. Mas, era necessária essa mudança, acredito, para mim o Crespo é a melhor opção. Jorge Jesus, ter que viver em outro mundo para achar que o Jorge Jesus vem para São Paulo, além de salário, o São Paulo não pode oferecer nada do que o Jorge Jesus sempre pede nos clubes dele, então não tem lógica. Então era Dorival, que já foi pro rival, era Crespo, tinha o Renato Gaúcho, mas tá todo mundo trabalhando. Voivoda então, não vem, Fortaleza. Continua, então é o Crespão da massa, vamos dar aquela apoiada, e se não jogar bem, vai ser cacete mesmo, e vão para cima. Diretoria, tá? Isso aí não vai mudar, não tem jeito, é uma corja que tá lá, mas a gente vai sempre pegar no pé, porque não pode ficar babando esses caras, não pode esquecer o que aconteceu até agora, você entendeu? Tem que ficar sempre cobrando, tem que estar todo final de semana ali cobrando. DM de merda, preparação física de merda, jogadores lesionados, salário toda vez atrás, tem que ficar em cima, não é só agora. O meu dia que saiu, acabou os problemas, não. Mas também tem que cobrar muitos jogadores aí que não jogaram porcaria nenhuma, aí fica falando aí, não, o meu dia é bom, o treino é excelente, mas vocês não corresponderam dentro de campo. Tem que ser cobrado sim, e tem que começar a jogar bola, e parar de idolatrar, principalmente, Luciano podia pegar junto com o Zubeldia e ir embora, pra mim. E é outro que irrita, toma cartão desnecessário, atrapalha o time, reclama com o time e é um morto dentro de campo. E eu queria falar sobre isso, galera. A questão da gestão de São Paulo, a gente fala que não muda do dia para noite. O sócio torcedor não vota, o sócio do clube não vota. Quem vota ali é conselheiro. Então a corja está na mão e não tem como tirar e vai ficar a vida inteira daquele jeito. Só que a gente tem que cobrar, não pode parar de cobrar e sempre insistir para melhoria.
Mas a questão dos jogadores têm que ter cobrança. Porque eu tava conversando com uns amigos hoje, eu sou obrigado a dizer, cara, Oscar não fez nada até agora, nada, para merecer o que ganha, é um direito dele, mas não mostrou nada. Senhor Lucas, Copa do Brasil também, o ano Acabou, passado foi mais ano, e esse ano também nada. Sobra mais. Seu Alisson, então, Luciano. E aí a preocupação que eu tenho é essa. Vocês lembram do Crespo? Crespo arrumou luta com a garotada, arrumou luta com o pessoal, porque ele queria que treinasse de manhã e treinasse à tarde. Sim. Mas os guerreirinhos, não, gente, arrumaram uma luta. Crespo queria que treinasse no dia do jogo. Os guerreirinhos, e aí eu vou dizer para você, que faça isso. Porque o São Paulo Futebol Clube de hoje, esse time que tá aí, não é subalterno, esse time que tá aí, ele pede em preparação física para todo o time do Campeonato Brasileiro. Porque todo time voa no Morumbi e eles estão tudo morto, cansado. E só querem jogar naquela lerdeza. Então tem que acabar. Então vai ter que ter cobrança, viu, torcida? Uniformizada, todo mundo foi no Morumbi. Que deu pro Zubeldia tem que dar pra ele também. É, isso aí. Vocês deram apoio de 1 ano pro Zubeldia, então tem que dar apoio pro Crespo. Por quê? Porque o Crespo já chega e pega os caras voltando de férias numa tiriça desgraçada e logo pega o Flamengo. Então vamos dar apoio total, certo? Só que vamos cobrar os jogadores, porque esses jogadores que falam que poderiam jogar 1000 vezes melhor do que estão jogando, vão ter que jogar bola. Esses caras vão ter que correr. Não tem esse negócio de ficar, porque estamos cansados, excesso de jogo, que pararam 10 dias aí. Vieram e jogaram contra o Vasco? Não, tomaram um baile. Vão parar de novo 15 dias. Cansados não estão. Não estão cansados. Não vão cansar. Não tem então, motivo para estar cansado. Então é o seguinte, beleza que tem o direito de reclamar em negócio de salário, essas coisas todas que é vergonha. O jogador de São Paulo mais teve folga aí que qualquer um, acho, do Campeonato Brasileiro, cara. Entendeu? Saiu cedo no estadual, teve todas as datas FIFA, vai ter essa parada desse Mundial. E todo mundo que tá parado agora descansando, os outros estão jogando, né? Estão jogando lá. Então, cara, é o seguinte, não tem desculpa apoiar o Crespo, certo? E cobrança total nessa diretoria, cobrança total nesses jogadores e vamos ver se agora a coisa dá uma andada, porque o negócio estava feio. O meu problema não era subir o dia. É que nas 4 linhas, no campo, era um catado. Ninguém aguentava mais, né? Não dava. Nem os comentaristas, só não podiam, não falavam, principalmente da Globo, não falavam diretamente porque é ética deles lá, mas você vê jornalistas, narradores de rádio aí, ninguém aguentava mais e graças a Deus encerra a passagem do Beldia, um dos piores treinadores que eu vi por aqui. No São Paulo foi. Mas é isso, sem muito chororô, sem nem nada, São Paulo acima de qualquer um, passa treinador, passa jogador, e a gente vai ficar aqui sempre apoiando o nosso clube, amando o nosso clube, consumindo tudo do nosso clube, fechou? E agora vamos esperar anúncio o que acontece, e o anúncio dele tinha que ser hoje, né? Tinha que ser hoje, mas acho que vai acontecer amanhã. É isso, fechou? Beleza? Tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.